Falar sobre música ou qualquer tipo de arte é falar não só sobre as criações, mas também, querendo ou não, sobre as pessoas que as fizeram. Daí, conhecer como uma obra foi feita esbarra sempre em entendermos, ou ao menos tentarmos entender, como funciona uma mente criativa. E aí, pessoal, que legal estar com vocês em mais um episódio do podcast Música Pra Ver, ainda é nosso terceiro, né? Estamos começando essa jornada de poder fazer áudio também. E o tema de hoje é esse, criatividade e entender um pouco das mentes criativas. Entender é um verbo meio forte, né? Eu imagino que essa é uma missão que todo mundo que escreve sobre música e sobre arte no geral embarca, sabendo que ela nunca vai ser completada totalmente, mas quanto mais entendemos um pouco, mais queremos entender. E se você tá aqui, você curte música, você curte criatividade, eu tenho certeza, e entende o que eu tô falando. E para mim é sempre interessante pensar como a criatividade se aplica em linguagens diferentes. Então, para começar o papo, convidamos Ana Frango Elétrico para contar um pouco sobre como foi, em paralelo à sua carreira na música, escrever e lançar o livro Escoliose, Paralelismo Miúdo. Olha só o que ela me contou. Ana, eu fico muito curioso pensando, como é que você sabe que algo que você escreveu, um poema, um verso, uma palavra, o que ele vai ser letra de música e o que ele não é letra de música? É uma palavra para ser lida. Eu acho que vai depender muito da canção e do poema, com certeza, né? Eu não acho que uma coisa é poesia e outra coisa não é poesia. Acho que a poesia tem muitas vertentes, né? É vasto, assim. Mas, no meu método, né? Agora, falando da minha experiência pessoal, eu sinto... Quando eu leio um poema ou outro, eu vejo nitidamente, né? Botando um em comparação com o outro, quando é mais musicável ou não, sabe? Eu acho que todos são sonoros na minha pesquisa, eu acho que tem muito a ver com o som, né? O som da palavra, mas não necessariamente tem um som que tem um swing, né? Que tem um... E aí eu acho que também depende de vários fatores, né? De tipo de sotaque também, né? De como eu leio as coisas. Aí dá uma musicalidade específica também para as coisas, né? Acho que em cada lugar isso vai reverberar de várias maneiras, né? Na palavra canção. E às vezes não só o gingado, mas o que eu escuto de nota. Por exemplo, tinha até um exemplo de uma canção minha. Tô tentando lembrar aqui, cara. Eu acho que era em chocolate, mas que tinha alguma coisa que um acento ou não parecia que dava quase uma terça maior ou terça menor ali da música, sabe? Então eu acho que também vai ali. Isso acho que são fatores que vão reverberar também, né? Nessa hora da composição e do negócio. Ao mesmo tempo, eu acho que talvez você deixa para tudo ser musicado. Talvez amanhã eu já não concorde com essa frase, mas eu acho que tudo tem esse poder. Eu não sou uma pessoa que tem tanta facilidade. Eu sinto que é isso. Eu acho que tem compositores, por exemplo, que eu vejo que é muito lindo como faz caber uma letra, sabe? Uhum. Eu acho que a minha tendência compondo talvez seja dar umas cortadas. Pô, isso daqui eu não consigo, isso daqui não é tão natural de encaixar. Eu acho que eu tendo a cortar ou solucionar de maneira diferente. Mas, por exemplo, a Rita Lee, eu acho que ela faz caber muito. E aí eu acho que esse fazer caber, ele é lindo, porque ele acrescenta métrica na melodia, né? Você metricamente faz caber ou prolonga. Eu acho que essas ambas coisas eu acho que eu faço, mas que eu sinto que eu não faço tão bem, assim, sabe? Disso, de coisas, fazer caber coisas grandes. Eu acho que talvez mais prolongar. Tipo assim, no cinema, né? Tipo, no cinema. Porque é difícil, né? No cinema, música, tipo, aí eu acho que é isso. A solução é no cinema, aí entra, né? Mas eu não sei, eu vejo outros compositores que eu gosto muito disso. Eu acho que a composição é lindo, essa questão da métrica, né? Do fazer caber, do esticar e tal. Então eu acho que, na verdade, tudo tem potencial, né? Mas aí eu acho que vem com uma questão pessoal, de gosto, de tempo, né? De momento, do que eu acho que me interessa musical ou não, que talvez seja mais direto e fácil, sabe? Não, eu achei interessante você falar a questão de alongar, a questão do tempo, porque
Você não perguntou, ninguém me perguntou, mas se eu fosse responder essa pergunta, se eu fosse pensar o que é a diferença da Ana Frango Elétrico nas letras das músicas e no livro, eu ia dizer que, pra mim, o livro, eles são muitas fotografias. É um momento que está sendo contado ali. E as músicas são uma ideia que são ideias que se desenvolvem. E para desenvolver você precisa de tempo. E a fotografia é estática, ela tá ali, né? Total. Eu acho que tem muito a ver a questão da fotografia. Eu acho que tem muita coisa curta, né? O livro é curto, não tem, tipo, o poema, o poema grande dele é pequeno, né? Isso, e aí eu acho que as canções, talvez, elas têm isso também, né? Mas daí tem o negócio da repetição, né? Que eu fico repetindo. Tem até um poema nele que o final do poema virou. Tá cheio aqui. Que virou no bico do mamilo. Né? E aí eu acho interessante isso, no sentido de que talvez o começo pra mim não fosse tão musicável mesmo, sabe? Eu inseri esse raciocínio aqui, né, que é desses cortes bruscos. Eu acho que a fotografia tem a ver com isso, porque eu acho que eu vejo as artes assim de uma maneira muito interligada, né, dessas questões. Eu acho que tem dimensionalidades diferentes, as coisas que a gente consegue palpar em cada uma são muito diferentes, mas elas têm um quadrado de ideia que eu acho que são em comum, sabe? O como ele vai... O como a gente vai... É isso, acho que as coisas que a gente acaba que sente, ou como a gente resolve, né? Como que a gente resolve um livro, quando que o livro está pronto, quando que um quadro está pronto, quando que uma música está pronta, né? Acho que essas dimensões são completamente diferentes, mas tem muito a ver, e a gente tem que solucionar nesse espaço som-tempo, né? Essas questões, o que a gente está querendo passar, né? Seja por ideia, conceito, seja por cromatismo ou... Por falar em multilinguagens, também tem desenhos no meio do livro. Conta da ideia, de onde veio isso? Você saber que a palavra ali ia ter um acompanhamento. O Escoliose, em 2015 e 2016, eu já fiz uns zines dele. Ele teve 3 versões de zine, cada vez, e ele foi mudando e acrescentando e botando e tal. E aí veio muito de um desejo de organização, assim. Eu acho que ele vem bastante numa questão de organização. Eu sinto que eu tenho muito material de produção, de desenvolvimento. Eu acho que tem muita coisa, não considero tudo trabalhos, mas tem várias coisas que eu considero trabalhos. Quando eu digo trabalhos, eu digo finalizados, né? Que tenham alguma unidade, conceito e acho que talvez principalmente ponto de chegada estético que eu me sinta confortável. E aí eu acho que veio muito de um desejo de uma dificuldade de tanto da venda quanto de botar para jogo a venda desses desenhos e do como que eu iria inserir eles na minha obra, ao mesmo tempo, tipo, não acho que eu quero estar em galeria, ou, sabe, onde ia aproveitar também o meu trabalho musical para dar vazão a um poema que, em alguma medida, para mim, tem um fator libertário de possibilidade de ser simples, ser rápido, ter imagem, ter desenho. Então, acho que tem questões pop, né, da pop art mesmo, sabe? Né? Acho que tem, por exemplo, tem os frangos em 4, eu acho que eles passam isso também, né, do fator pop art. O livro da Yoko Ono também, que eu gosto muito, de crianças, que me marcou muito, que de crianças não, que é Grapefruit, que é lindo, de instruções e tal, e que me marcou muito, acho que num filme que até saiu no Netflix, não sei se ainda tem, ou se é do Netflix, acho que não. Mas da Yoko, assim, aí falava um pouco, acho que sempre tem uma medida de escrotidão com a Yoko, né, e sempre uma medida acho que de tentando reconhecer alguma coisa ali, né, do como ela contribuiu, né, para os discos solos do John, os discos dele, os discos dela, e que é uma produção sutil. Eu acho que isso foi me encantando muito, sabe? Tem um aspecto da produção musical que ele é sutil, tem um aspecto da arte mesmo que é sutil, né, e como que a gente lida com ele, trabalha com ele, que eu acho que me encanta como ela fazia, enfim, né, tipo... E acho que como ela resolve também, por exemplo, a capa do Imagine, né? Ela vai resolvendo esteticamente várias coisas e eu acho que essas coisas são muito importantes. E a própria canção Imagine, na verdade, se você para ver, é ela, né? É a poética dela. É lindo como o John traz isso pro pop no sentido da canção, né? E isso de você conseguir falar e do que ele tá falando, né? Pra gente imaginar
no contexto que ele estava falando, mas é a poética dela, e essa poética da imaginação. E eu Sim. acho que a palavra tem esse poder, né? Esse poder possibilidade. Perfeito, era o que eu ia te perguntar agora. O que você aprendeu sobre a sua poética quando você confrontou a sua palavra no formato escrito também e não só cantado? Eu acho que o paralelismo miúdo denomina bem o que eu tenho feito. Não estou inventando, não acho que eu estou inventando nada, sabe? Nenhum conceito, nenhum movimento poético. Até porque eu acho que, na verdade, eu acho que ele é de um jeito. O paralelismo miúdo, eu visualizo uma poética que ela está em vários artistas. Não necessariamente o artista só faz dessa maneira, mas, por exemplo, tem algumas canções que a gente poderia falar, isso aqui é um paralelismo miúdo. Né? Eu acho que é uma faceta da poesia e da poética que eu acho que eu descobri e que eu consegui criar em cima, sabe? Que me interessou mesmo. Mas eu acho que isso vem mudando. Eu acho que é um apanhado interessante até aqui, que eu acho que representa bastante um pouco do Mormaço, um pouco do Little Electric Chicken Heart e um pouco das minhas criações gráficas, mas que estão em mudança e que eu acho que agora já tem muita mais de outras coisas, mas que eu acho que essas três coisas, elas são complementares, sabe? Sim, perfeito. Eu ia te perguntar isso também, porque eu comecei esse papo falando muito das diferenças. Diferença de fazer a palavra cantada, a palavra escrita. Mas eu penso que seria interessante ouvir de você quais são as semelhanças que essa obra tem, que você enxerga na sua obra como um todo, independente da linguagem ou a plataforma com que ela se realiza. Eu acho que a poética esse principal norte, na verdade, né? Eu acho que essa questão porque tem uma questão do som da palavra, e eu acho que foi isso. Eu não era uma pessoa que gostava de ler, até no pós-fácil, Heloísa fala assim: Harry Potter talvez você tenha lido e relido. Não sou eu que não vou falar que não li, mas né, porque na verdade eu quase não li nada da minha infância e pré-adolescência, sabe? Não li nenhum Harry Potter, não li, sabe? Eu li poucas coisas. E aí eu acho que com a poesia eu encontrei um lugar da literatura que é muito criativo e muito rico em um lugar e pequeno ao mesmo tempo, né? Acho que numa página é muita coisa, e acho que isso me interessa muito, acho que tem a ver comigo. Acho que eu amadureci várias questões também da literatura, de conseguir gostar de ler outras coisas também, né? Mas é isso, eu acho que a poética é esse grande norte mesmo do meu trabalho, que eu acho que é isso, é o No Bico do Mamilo, um Peteleco Gelado. Isso é sonoro, né? A gente pode esquecer o significado, mas No Bico do Mamilo, um Peteleco Gelado. Isso tem uma cadência, tem um ritmo. Eu lembro que quando eu comecei a gostar de a palavra crocante me encantava muito, chiclete, palavras que têm a ver. Eu acho que eu comecei a gostar de poesia e da palavra e do português quando eu comecei a identificar essas palavras lindas e que fazem sentido, porque muita coisa não faz sentido também, da ortografia, do ensino, de tudo, né? Muita coisa não faz sentido. Eu acho que quando eu fui vendo as coisas que fazem sentido, que aquela palavra realmente cabe e abraça a gente e o significado que ela pertence, eu acho que eu fui ficando encantada, assim, sabe? E aí isso foi girando muitas coisas. E isso foi em conjunto com as cores e com outras questões. Meu nome é Rômulo Mendes e eu colaboro com Música pra Ver. Aproveitando o tema de hoje, eu vim aqui dar uma dica sobre criatividade. Quando eu penso nessa palavra, uma pessoa que vem à tona é o Charlie Kaufman. Ele é roteirista e diretor. Por que eu penso nele? Eu acho esse cara muito louco. E ele tem várias ideias que me inspiram. Eu não gosto muito desse termo, mas também não encontro melhor agora, até porque eu não sou tão criativo quanto ele, né? Mas o Kaufman, ele pensa fora da caixinha. Eu lembro que quando eu assisti o Quero Ser John Malkovich, que ele roteiriza, eu fiquei em choque. Pensei, caramba, isso daqui é muito louco. O cara conseguiu fazer de uma ideia surreal um puta filme. Isso, de alguma forma, gerou um incentivo para eu sacar o quanto a nossa imaginação pode ir além. Outro filme que ele roteiriza é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, que é um filme da minha vida. A forma que ele trabalha a construção do tempo, do amor, o desgaste da relação, a possibilidade do fim é de uma beleza tão singela. Eu lembro que quando eu assisti eu fiquei muito tocado. Eu fiquei refletindo muito sobre o papel que a gente tem em relação ao tempo. O quanto o tempo é um puta confidente das coisas que ocorrem conosco.
E também o brilho eterno de uma mente sem lembrança me fez parar de me cobrar, tanto em relação ao que a gente erra, o que a gente acerta. E olha que legal, o tempo testemunha tudo isso. E tá tudo no filme. O que eu gosto mais dele, do Kaufman, é que ele usa ideias que a princípio pode ser muito fantasiosa para falar de coisas existenciais. Eu acho que a criatividade é você encaixar potencial em tudo que acontece no mundo. Você se conecta com uma outra forma, sai de você e enxerga um todo. É muito poderoso e o Kaufman tem muito sobre isso, porque ele não é convencional. Ele utiliza todas as possibilidades para falar de vida e isso que é muito encantador. Kraka é um desses artistas que conseguiu um grande êxito tanto na música eletrônica quanto nas artes visuais. E é claro que ele é um mestre da criatividade e conversar com ele foi uma grande experiência de muito aprendizado. E você está convidado a ouvir esse papo agora. Kraka é artista visual e músico. O que essas duas funções para você têm de mais diferentes e de mais parecidas? Então, Kraka é músico e artista visual, eu diria, para começo de conversa, né? Eu sou essencialmente músico, sempre fui, né? Mas cada vez mais fui me enfiando nessa coisa das artes visuais, que sempre foi um interesse, e uma hora comecei a praticar cada vez mais, né? Eu acho que tem pouca coisa diferente, mas muita coisa em comum, mas de fato é porque as artes visuais são muito amplas, né? Podem ser muitas coisas, né? E aí cada modalidade vai ser comparada de uma forma particular com relação à música, né? Mas a música tem uma coisa muito, mesmo essa música eletrônica, que é o que eu faço, ela tem uma coisa muito artesanal, né? Muito feito pedacinho por pedacinho, construído, lapidado, ajustado. Mão na massa, experimentando, olhando, mais assim, mais assado, né? Exato. E isso se assemelha muito a algumas coisas que se faz nas artes visuais, mas nem todas. Por exemplo, eu acho que o cinema, por exemplo, é uma arte visual que em certos aspectos é bem diferente da música, apesar de que em outros é muito parecido, né? Para dizer o óbvio. Né? Pois é. Como que para você explorar uma linguagem artística te ajuda ou te inspira a criar em outras? É uma questão de formação, né? Quanto mais áreas eu não digo que você domine, mas quanto mais áreas você se interessa e vai de encontro, mais ampla é sua visão de mundo, mais diversas são suas habilidades e mais e você tem uma gama maior de assuntos para tratar. Então, eu acho que é isso. Se você é especializado em tocar jazz dos anos 30, o seu mundo é isso. Agora, se você é especializado em jazz, também em heavy metal, digamos que seu mundo ampliou um pouco. E se você curte jazz, heavy metal, action painting e cinema de bordas, então, digamos assim, o seu mundo só vai... Esse perímetro no qual nos inserimos só vai aumentando, né? É verdade. E tem uma coisa também que eu fico pensando, você mesmo citou o cinema, que tem muito em comum com a música, embora também seja muito particular. Eu imagino que para você que está na posição de músico e artista visual, então, você poder fazer videoclipes, por exemplo, é uma dinâmica interessante de você se exercitar como artista múltiplo em multilinguagem ao mesmo tempo, né? É óbvio, né? Tem muitos ganhos, também tem muitas perdas, né? Porque a gente acaba não fazendo parcerias, acaba resolvendo tudo sozinho, né? Mas eu acho que eu tenho que falar por mim, assim, que tem um jeito de trabalhar meio que a gente chama de maximalista, né? Eu tendo a ficar muito rococó, enfiando muita coisa em cada música ou em cada trabalho e tal. Quando essa possibilidade de ter duas coisas que eu vou fazer ao mesmo tempo, digamos, é um jeito de eu não pesar a mão demais nenhuma nem outra, né? Então eu às vezes estou mexendo numa música, estou lá cabeção obsessivo nela. E aí, não, para um pouco, deixa eu mexer no clipe, eu deixo eu mexer num vídeo ou em uma escultura, em alguma outra coisa, e de alguma forma você deixa a música lá um tempo sozinha, decantando, e quando você volta nela, você volta com a cabeça mais aberta, mais clean, a gente respeita, é um jeito que eu descobri meu de respeitar mais os tempos da criação, né? Eu preciso estar o tempo todo
processo criativo. Mas quem disse que tem que ser na mesma obra, né? Pode ser mais Exato. de um. Isso ajuda muito para mim. Eu admito que eu tinha esse palpite de que seria assim o seu processo criativo, por isso que eu te perguntei o quanto que trabalhar em uma coisa te ajuda em outra, porque eu imagino que conforme você exercita o seu cérebro em um lado, você exercita uma criatividade em uma linguagem também, você abre possibilidades dentro de você para aquela outra que está esperando, que está em pausa, tá na geladeira ali do lado, né? Sim, não, sem dúvida, assim, é isso. Quanto mais áreas você mexe, mais habilidades você vai somando. Mas eu tenho que dizer muito assim que talvez, no meu caso, mais importante do que isso seja lidar com as minhas neuroses. Entendeu? Então, seja lidar com o desapego, com o distanciamento crítico, que é uma ferramenta necessária, principalmente em música. Assim, você produzindo música, você tem que conseguir ouvir a música que você está fazendo de fora, né? Sim. E aí, sair fora é difícil, né? Mas se você tem uma outra atividade, não precisava nem ser música, de repente eu fosse jogar bola, ou fosse, sei lá o quê, assim, e volto e ouço a música, você volta diferente. E isso é um jeito muito, muito eficiente de driblar um pouco as obsessividades e as loucuras de artista que a gente tem, que não são exatamente sempre benéficas para a obra, né? Nem para a saúde da gente. Pois é, eu tenho a impressão de que, como você falou, não é os artistas multilinguagem, eles não são necessariamente especialistas em uma coisa ou em outra, mas eles são, não sei se a palavra é essa, mas eles são mais especialistas em processos criativos. Eu concordo, acho que sim. Acho que sim, acho que é alguém que, na verdade... Assim, bom, a tendência, eu entendo que seja assim, um artista, como você chama, multilinguagem, é um cara que não se achou 100% em uma coisa só, né? Então ele começou a ver outra coisa, depois outra coisa, porque ele realmente precisa somar várias para dizer e para expressar, né? Mas também eu acho que isso também eu tenho que confessar que isso também eu acho que tem a ver muito com a idade das pessoas, né? Um artista jovem é difícil que ele seja realmente um cara multilinguagem, né? Mas eu vejo assim, o pessoal da minha geração, o pessoal que eu sempre achei, esse cara vai ser a vida toda instrumentista e não vai, ele toca pra caramba, é um gênio do contrabaixo, é um gênio do piano, não sei o quê. E aí eu vou ver eles hoje em dia, e aí um é astrólogo, o outro pinta, o outro toca vários outros instrumentos que ele nunca tinha mexido, porque chega uma hora também, acho que tem a ver com o processo de maturidade da pessoa mesmo, que uma hora começa a querer se propor desafios novos, experiências novas, ou mudou de valores, né? A gente muda de valores, né, ao longo da vida, ou pelo menos deveria, né? E aí, com isso, você muda, às vezes, também de que tipo de música que você quer tocar, ou com quem você quer tocar, esse tipo de coisas, né? Sim, excelente. E me conta uma coisa, no modo que você está fazendo música eletrônica agora e apresentando o seu live set, ou pelo menos até 2019, como estava acontecendo, e continuará em breve também, torcemos. Como tem sido para você explorar as possibilidades artísticas para além da música no live set, de acordo com a estética da música eletrônica também? Eu acho que a música eletrônica, ela ainda está em grande evolução, porque ela está muito vinculada à tecnologia que está no auge da sua evolução, né? Então, há uma mudança mesmo do que era a música eletrônica de 10, 20, 30 anos atrás com a música eletrônica de hoje em dia. E eu acho que cada vez mais essa ideia de live passa a ser, digamos assim, música eletrônica passa a ser sinônimo de live, quase, né? Cada vez mais quem vai fazer música eletrônica está fazendo live sets, né? Por mais, não, mas está tocando música de alguém, sim, mas assim, se você for ver, se o cara não está só dando play mesmo, se ele está mexendo um pouquinho, ele já está sobrepondo uns 2 ou 3 tracks e já está. Então, o fato é que mesmo quem a gente chama mais de DJ do que de músico, né? Para mim, eu até acho meio errado essa separação, mas vamos tentar respeitar ela. Quem preconceituosamente a gente chama de DJ já está fazendo um trabalho de colagem muito significativo. Então, eu acho que, na verdade, a música eletrônica está virando live
cada vez mais, né? E é claro, isso tem consequências estéticas em cima dela, né? Ela passa a ter uma narratividade, principalmente uma estrutura narrativa muito diferente do que ela teve, né? Ela se torna menos minimalista, porque nós passamos a ter mais agilidade em produzir mudanças. Então, a música que tinha 2 partes, né? Ela passa a ter 8 partes, 10 partes, ela passa a ter um swing diferente, porque está sendo tocada com a mão, muitas vezes. Ela passa a ter uma margem de erro que a gente não estava acostumado na música eletrônica tradicional, uma margem de erro que pode ser tanto rítmica, como também, de alguma forma, de articulação entre notas, ou até mesmo notas, eventualmente, de passagem, notas erradas. Quer dizer, a gente tem a música eletrônica vai se aproximando do que era a música instrumental tradicional, né? Só que ela tem uma diferença fundamental, que ela é produzida para um sound system sempre, né? Sim. Ela é produzida sempre pensando num sistema de som poderoso, com subgraves, pista de dança, ou que não seja pista, seja mais uma situação contemplativa, mas a gente tem como um instrumento... eu acho que as pessoas entendem a música eletrônica como uma mesa cheia de aparelhinhos, né? E é verdade, isso é música eletrônica, mas o instrumento que a pessoa está tocando são todos esses aparelhinhos e mais todas aquelas caixas de som. Eu acho que o músico eletrônico é um cara que toca a caixa de som também. Essa talvez seja um pouco a diferença com relação a um cara que toca música instrumental, piano, violão, baixo, guitarra, que o instrumento se restringe ao que ele está segurando no colo, mais ou menos, né? What's up, Musica Pave? My name is Will Joseph Cook. I am an indie pop artist from London, England. And yeah, I have this album coming out. It's called Something to Feel Good About. And if you are needing something to feel good about in this shit year 2020, maybe it will help. So why not come check it out? My name is Will Joseph Cook. Thanks for having me on the podcast. Esse aí foi o Will Joseph Cook, que lança nesta sexta-feira Something to Feel Good About, o seu segundo álbum. Teve uma entrevista no site com ele recentemente que ele contou tudo sobre o disco, como foi que ele escreveu, como foi que ele produziu. E é um convite bem legal pra gente conhecer mais da criatividade dele. Bom, falando em escrever, produzir e compor, meu amigo William Nunes bateu um papo por áudios de WhatsApp com nossa querida banda Tuyo, da qual todo mundo aqui no Música Pavê é muito fã. E aí, Lio, tudo bem? Eu queria começar esse papo com você falando sobre os processos criativos da Tuyo. Vocês têm muita coisa acústica e muita coisa com beat, né? Que aparentemente, a princípio, são coisas bem opostas. Mas como que é para vocês esse processo de composição nesses dois formatos? O que tem de semelhante, o que tem de diferente de fato nisso? William, cara, a gente sempre alicerçou o nosso som em cima desse paradoxo. São várias as dificuldades que a gente encontra para se classificar, a gente fica se chamando de muitas coisas, as pessoas chamam a gente de muitas coisas, a gente já recebeu vários adjetivos assim, com relação a que tipo de som a gente faz. Mas eu sinto que o princípio básico não importa muito por que estilo a gente vai passear, se a gente vai para o house, se a gente vai para um lugar mais MPBista, esses são os nossos alicerces. Acredito que por conta dos recursos que a gente sempre teve, mas também porque a gente gosta do contraste, a gente gosta do estrago no contraste. Muito dessa estética vem, acho que dos universos que a gente aprecia, da vontade de fazer muitas coisas, de estar sempre se investigando. Oi, William. Bom dia. Eu acho que vem muito da construção de como a banda surgiu, assim. Na época que a gente estava construindo as músicas, muita coisa veio com violão, voz de violão. A gente sentia necessidade de ter mais massa sonora, assim, mais coisa acontecendo, sabe? Que a gente também queria dizer na música. E eu acho que vinha muito também do lugar de uma banda independente, de como que a gente poderia fazer isso ser possível na hora de fazer um show. Porque quando você vai fazer o show, você precisa ensaiar com todos os instrumentos, ensaiar com muita gente. Tem a questão também de como que faz isso ser possível num show.
e durante a pesquisa a gente encontrou a solução de usar o beat, de usar uma ferramenta tecnológica assim como instrumento e humanizar da melhor maneira possível o que normalmente é visto como uma coisa só digital, só computador. Então a gente usa beat, mas também tem muita preocupação em tornar esse beat como parte da banda, assim. Deixa de ser um VS e acaba virando um outro instrumento, assim como o violão também. O mesmo tratamento que a gente tem com o violão, a gente também tem a preocupação de usar o beat. Eu acho que isso abre uma nova porta, um novo caminho, assim, que a gente é sempre uma descoberta. E sempre também dá habilidade também de a gente fazer coisas diferentes. Aí a gente gostou desse caminho, porque o show nunca vai ser o mesmo. Então, eu acredito que uma coisa que partiu da necessidade acabou virando a nossa identidade. Então, numa época em que a gente tinha menos recursos, a gente fez uso dessas ferramentas para conseguir sair de casa e tocar. E hoje que a gente tem mais estrutura, a gente escolheu não abrir mão desse processo, porque ele já é nossa identidade. Essa conversa do que é mais familiar, que é a voz, o violão, do que é mais simples, com o que é advindo do futuro, com essas conversas com o futuro. Aí eu gosto dessa poesia, gosto dessa metáfora. E é a linguagem que a gente aprendeu a desenvolver e a gente não pretende abrir mão dela tão cedo. Primeiro eu tenho que dizer que eu adorei a forma como dessa melodia, como você falou meu nome, Liu. E que bom ter você também, Jean, aqui nesse papo com a gente. Duas coisas que vocês falaram, essa questão dos beats e de ser uma banda independente e de trazer esses beats como parte da banda, né? E isso é muito legal. E o que a Liu falou também da questão de se desprender dos rótulos, né? Que às vezes são impostos assim para a banda. Eu acho que tudo isso só reforça e transparece a identidade de vocês, né? Que é uma coisa muito forte em tudo que a gente vê, assim, na música, nos shows, na forma como vocês estão colocados dentro das redes sociais, da banda mesmo. E o que eu queria saber é, vocês pensam nisso como um todo ou isso surge a partir de algum ponto de partida? Surge a partir da música, por exemplo? Ou é algo que vocês já conseguem imaginar como um todo em questão do trabalho? O pessoal tá me zoando aqui que eu gaguejei no áudio. Ela falou assim, peraí que eu vou gravar de novo, aí cancelou o áudio. Eu tava falando pra mim. William, a gente aprendeu, eu não sei como, não sei porquê, não consigo identificar agora conversando com você da onde veio a ideia de que a composição parte da letra. Então, cada um tinha lá seu processo particular de escrever. Então, a gente sempre partiu da lírica, do poema. Nada tinha som, nada tinha harmonia, a gente só tinha cadernos com muitas coisas sobre a nossa vida, sobre coisas que a gente pensa, sei lá, aquele momento do bloco de notas, aquele momento do caderninho, aquele momento que vem a letra. Então, diferente de outros artistas ou de outros processos em que a pessoa vem a melodia na cabeça, enfim, a gente sempre partiu da letra. De uns tempos para cá, isso foi se invertendo e a gente acabou partindo dos campos harmônicos. Depois da letra, outra pessoa vinha com campo harmônico no passado, né? Então o Gia tinha lá, tava pirando no violão em algum momento, ele falou, olha, tem essa sequência aqui que eu gostei muito. Geralmente era uma sequência com um dedilhado muito rico. O Gia tem uma pegada dedilhada muito dele, muito particular. O jeito que ele desenha os caminhos melódicos no violão é uma assinatura muito particular.
E a gente unia essas coisas. Hoje, a gente tem partido dos campos harmônicos para depois vir com a letra. Não foi uma coisa que a gente super planejou, o Jean propôs, porque a gente foi desenvolvendo com o passar do tempo a nossa habilidade de criar essas estruturas das músicas já no computador, já pensando no arranjo, pensando nos caminhos que essa canção vai ter com relação à estrutura. Então, essas coisas foram se alterando. Hoje dá para dizer que a gente pensa primeiro no campo harmônico e na estrutura para depois entregar a poesia. É isso. Até então a gente tinha a experiência de viver nossas experiências e escrever sobre elas, e aí depois musicar essas coisas com ideias que a gente tinha quando se reunia. Agora pro disco novo a gente experimentou chegar com um propósito, assim, de se reunir e falar sobre, e juntar as composições de um de outro e a obra ser uma coisa super coletiva, assim. Enquanto anteriormente a gente cantava sobre experiências do outro, assim. Agora a gente tá juntando isso tudo e eu acho que fica bem rico, assim, o jeito que a gente tá fazendo. Nos shows, a gente vai entender... Enfim, a gente compõe isso para depois entender no show como vai funcionar. Acho que quando a gente tá em casa fazendo, ela tem uma cara, mas vai tocar isso e executa meio que sem um plano, assim, para entender como que vai soar ao vivo com as ferramentas que a gente colocar para jogo, assim. A gente tem um violão, tem um baixo e tem um computador ali. E tem as vozes. Sempre dando destaque muito para as vozes, porque é o que vai conduzir tudo o que a gente tem feito. É um lugar meio caótico, mas com algum tipo de controle. Eu acho que é isso que deixa o nosso trampo com um pouco de liberdade, assim, também. Pra gente não ficar amarrado na forma da música ou no que, na teoria, o computador colocaria de limitação, assim. Para fugir da limitação do computador, a gente cria espaços para que no momento que a gente quiser a gente possa reverter o sentimento da música ou distorcer o que a música propõe. Assim, eu acho que é o rolê de criar... É um trampo infinito de ficar levantando uma casa e estar disposto a derrubar ela no momento que quiser também. Que demais. E agora a gente tem a presença da Lai também, né? Eu tinha mais uma pergunta, mas como a Lai chegou, eu vou fazer mais duas, então, para a gente seguir a conversa. Como que é para vocês o processo criativo quando rola um feat? Como é deixar essa pessoa convidada adentrar esse universo de vocês e como é entrar no universo de composição dessa outra pessoa? Oi, William, Lai aqui, finalmente cheguei. Então, vou responder essa daí eu vou matar no peito, porque as colaborações são um momento muito divertido, muito delicado, muito desafiador pra gente. Eu acho que a gente sempre encontrou muita facilidade em interpretar nossas próprias canções, né? E compor junto, porque a gente vive junto o tempo inteiro. Mas quando chega um artista de fora, assim, não de fora, assim, qualquer outra pessoa que a gente quer ser amigo, ou pessoas que a gente admira, um artista que a gente quer fazer uma colaboração junto. É sempre um desafio, mas é muito bom, porque eu sinto que é uma atividade, assim, é um exercício servir a canção de um outro artista. Então tem gente que chega pra nós e às vezes ele quer vozes, às vezes ele quer o violão que o Jean toca. Então a gente consegue servir mais nesse lugar, o que a música pede, o que o artista pede, assim. Mas aí tem os artistas que pedem pra gente compor junto, sabe? E esse daí é um desafio muito doido, porque
a gente precisa entender o que o outro artista quer passar, entender o que ele quer dizer com a música, absorver e depois, sei lá, vomitar uma outra coisa que tenha a ver com a música, sabe? Mas eu sinto que é muito. Acho que todos os feats que a gente fez até então sempre foi um pretexto para aproximar uma amizade, sabe? Então isso também facilita um pouco, porque são pessoas que geralmente a gente admira demais, a gente é fã. E é muito gostoso ter um momento de troca, ter um momento de compor juntos, servir uma canção, porque é mais um dia que a gente vai ficar lá de amigos batendo papo, pensando na música, sabe? Isso é muito legal. E agora, com o lançamento desse novo disco, a gente entra num lugar novo também, que é o de chamar pessoas para colaborarem em feats com as nossas músicas. Porque antes, até então, né, a gente era chamado para um trabalho da outra pessoa, sabe? E aí nesse a gente falou, não, agora é o nosso trabalho e a gente vai convidar, tipo, é como se fosse a nossa festinha de aniversário, a gente vai chamar os convidados, sabe? E foi muito legal pensar nesses nomes, pensar nos artistas, nas pessoas que a gente adora e o jeito que as vozes ou as composições, as interpretações vão encaixar nas nossas músicas, sabe? E até então tem sido muito legal, é uma abertura muito massa, é uma troca de figurinhas muito boa esse negócio de feat. Eu acho muito legal experimentar esses lugares que às vezes são meio difíceis, né? Porque é isso, você fica numa troca, você tem que estar totalmente aberto ali para para trocar com outro artista também, sabe? Tem que estar totalmente sensível ao que a outra pessoa fala. E é muito massa se relacionar desse jeito. Enfim, falei pra caramba. Véi, eu acredito muito que colaborações entre artistas são uma maneira inteligentíssima de hackear, principalmente dentro desse universo é, sem grandes marcas, grandes apoios, grandes montantes de dinheiro, enfim, a gente que está fora desse circuito mais monetário da coisa da música. É um jeito inteligente de hackear o diâmetro de alcance dos artistas. Então, essa troca que existe de público, essa troca que existe de experiências, de maneiras de apresentar uma canção, também faz parte dos nossos processos de escolha, de como a gente opera. Então, enquanto, em oposição a isso da gente buscar artistas que sejam pertencentes a universos muito semelhantes, a gente acaba tendo uma tendência natural a buscar outros universos, a se sentir desafiado, a desafiar o outro também, de unir linguagens muito diferentes numa mesma canção. Quase sempre dá certo. Que demais, gente. Que bom ter vocês três aqui participando do podcast. Para acabar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre Sonho da Lai e Sem Mentir, esses dois primeiros singles que vocês lançaram do próximo álbum, o quanto que eles representam, refletem o que a gente vai poder ouvir nesse novo trabalho de vocês. Cara, é a primeira vez que a gente tem tempo. Não que isso seja uma vantagem, não que isso tenha vindo de um lugar bom, mas a gente nunca teve tempo para conseguir saborear um disco não lançado, ouvir várias vezes, pensar sobre ele, dedicar atenção para ele entender como é que a gente se comunica fazendo uso dessas canções. E acho que por conta dessas reflexões, a gente escolheu Sem Mentir e Sonho da Lai para darem um primeiro sinal do que as pessoas podem esperar, ou do que a gente está a fim de falar. Acredito que com essas duas canções fica bem evidente que a gente está ainda mais abusado, ainda mais ousado no que diz respeito àquela mistura que a gente falou contigo na primeira pergunta. Essa mescla entre um universo que vem de um lugar muito industrial, tecnológico, do futuro, com um lugar muito familiar, de muita herança e conforto, assim. Então, acredito que
o nosso segundo disco, nosso segundo álbum de estúdio fala muito sobre vida adulta, sobre adultecer, sobre essa contemplação do caos que é se entender uma pessoa já completa, com as responsabilidades de uma pessoa completa, comparar o lugar em que a gente imaginou que estaria quando a gente tinha 12 anos e o lugar que a gente está agora, fazer esse paralelo. É um disco que reflete sobre o caos que é ser adulto, as responsabilidades que isso implica, como a gente enxerga o mundo sob essa nova ótica menos ingênua, mais madura, e o que é a maturidade, quais as expectativas relacionadas à maturidade. Essa é uma pergunta que eu acho que passa por todo o disco. O que é a maturidade? Enfim, deixar meus colegas aí me ajudarem nessa resposta. Bom, eu acredito que a gente esteja pisando agora num terreno novo, assim, sabe? Um lugar novo de do que é adultecer, sabe? E de olhar para as coisas, para o caos com mais calma, sabe? Poder organizar os pensamentos. Eu acho que Sem Mentira e Sonho da Lai estão muito nesse lugar e são só o gostinho do que a gente tá aí pronto para apresentar pra galera, sabe? E eu acho muito bonito o jeito que a gente conseguiu, mesmo sendo três cabeças completamente diferentes, a gente tem muitas coisas assim, a gente passou por muitas coisas que levou a gente para esse momento agora, que é muito semelhante entre os três, sabe? E aí ter coisas diferentes para dizer, mas sob uma mesma perspectiva, é muito legal ver esse disco tomando forma, as músicas tomando forma de um lugar de adulto, e que não significa exatamente que a gente agora obtém toda a sabedoria do mundo, né? Porque adulto não é isso. Eu acho que ser adulto é tentar olhar para as coisas sem muita novidade, sabe? Só contemplar e entender o jeito que as coisas chegam na gente e o jeito que a gente se relaciona com o mundo, com mais calma, um olhar mais brando, sobre todo o caos que a gente vive interno e externo, sabe? Eu acho que é isso. E principalmente Sem Mentira. Essas duas músicas que saíram são os meus xodozinhos, assim. E eu sinto que a gente fez uma boa escolha para começar a apresentar esse lugar, sabe? Para as pessoas começarem a entender qual é o lugar em que a gente fala hoje, sabe? Enfim. Rapaz, eu tô bem feliz com esse lugar que a gente tá caminhando. Eu não sei para onde que tá indo. Não sei nem de onde a gente tá saindo, mas eu tô feliz com a caminhada, sabe? A liberdade de poder usar a estética que quiser, falar sobre o que quiser, viver as coisas e poder refletir sobre elas também. Eu acho que é um privilégio poder viver a nossa própria história e poder ter a autonomia de falar sobre ela. É um direito que a gente tem que estar correndo atrás e estar conquistando. Toda essa caminhada aí é só para contar a história. E em algum lugar essa história pode ser reconhecida. Alguém pode se reconhecer nessa história também. Eu acho que é o poder da fala, né? O poder de poder se comunicar, poder de poder produzir alguma coisa. Acho que é muito sobre isso, sabe? Culturalmente a gente tem isso, né? A gente tem grandes intérpretes, né? A gente tem as divas, né? Da MPB, etc. Mas eu sempre fiz questão de demarcar o lugar da mulher na composição, assim. Eu sempre fiz questão de assinar o meu próprio discurso, de ser dona da minha própria narrativa, mais até do que a cantora. Por exemplo,
a escrita, a minha relação com a escrita é anterior ao canto, assim. Eu escrevo desde criança, escrevo na adolescência, é uma questão muito pertinente, assim, muito própria da minha existência, assim, no mundo. É como eu me expressava no mundo, assim. E essa foi Lued Luna falando um pouquinho sobre seu maravilhoso Bom Mesmo a Estar Debaixo d'Água, seu recém-lançado álbum. A entrevista completa você encontra por texto lá no Música Pra Ver. Mas agora chegou a hora da nossa grande matéria de capa, que é com ele, Marcelo Genesi, que assim como Música Pra Ver comemora 10 anos no ar, ele comemora 10 anos de seu primeiro álbum, Feito Pra Acabar, com uma nova versão com 3 músicas inéditas. Marcelo Genesi, sabe o que eu tava pensando? É muito emblemático o Feito Pra Acabar completar 10 anos junto do Música Pra Ver completar 10 anos no ar também. Tô adorando essa casadinha. Pois é, eu penso que para muita gente que acompanhou a música brasileira ao longo da década, cena independente e tudo mais, essa combinação faz muito sentido, né? E vamos começar daí então, pensando sobre como foi você colocar no mundo agora, 10 anos depois, uma nova versão do disco. É algo que me chama muito a atenção enquanto pensar em processos criativos, enquanto pensar na sua aproximação com a sua obra, e não é algo que a gente vê sempre, né? É normal às vezes, é comum as pessoas fazerem shows comemorativos, mas lançar um disco comemorativo ao primeiro álbum, isso é muito interessante. Como é que foi tudo isso? Olha, eu senti uma necessidade, André, de celebrar, né, o meu primeiro disco, depois desses 10 primeiros anos. Não queria deixar essa data passar em branco. E aí eu resolvi preparar um material extra que na verdade começou a ser feito na época lá de 2010. As 3 músicas que eu mandei, elas começaram a ser feitas lá e que foram sendo finalizadas ao longo do tempo. E eu aproveitei para concentrar nelas e trazer como uma seta, assim, um convite para um ponto de encontro em torno desse disco que tanto tem nos dado, né? Eu falo nos dado no plural porque as canções, elas têm vida própria, né? Elas acabam que ganham sentidos variados, né? Dentro do sentir de cada pessoa que as recebe. E junto com Música Pra Ver, né, tipo 10 anos depois, a gente está falando do quê? De uma transição em que você também, há 10 anos, inaugurou esse canal a fim de falar da expressão artística musical brasileira, transição da acessibilização da expressão musical brasileira, a transição de como a gente acessava a música. Então, o mundo vem mudando, né? E a expressão vai mudando com o tempo. Então, no processo criativo, eu pensei, bom, vou pegar 3 músicas que poderiam ter entrado no disco, vou concentrar em terminá-las. 2 delas tinham ficado prontas há alguns anos, e a terceira, que é a música Rara, que eu fiz para receber a minha primeira filha. Então, peguei essa música, ela tinha melodia feita na época de 2010, e eu lembro que eu apresentei para o Carlos Renaud, o grande letrista, poeta, que no Feito Pra Acabar tem a música Show de Estrelas, que é parceria com ele. Na época, em 2010, eu apresentei essa melodia também para ele, e a gente deixou ela ali meio silenciada e tal. E aí agora, recentemente, falei, Renaud, quero comemorar 10 anos Feito Pra Acabar, vamos fazer aquela parceria que a gente não fez? E aí eu, atrevido, falei, bom, mas vamos escolher juntos o assunto, né? Vamos falar de algo inerente a todas as pessoas e tal. E aí ele veio com essa proposta de falar da chegada da Rara sem usar o nome dela, né? Então na letra toda não tem a palavra Rara, tem internamente como amar Rara, como narrar a vinda, narrar, como narrar a lenda. Ó, que legal. Tem várias, assim, dá até para fazer um joguinho de quantas as pessoas conseguem achar.
são as rimas internas, né? E aí eu que acrescentei no final da música o nome dela assumidamente. Hara, hara, Então essa foi assim, que ela ficou pronta a canção. Me Sinto Bem foi uma música que eu comecei a fazer a melodia na época do Feito para Acabar e depois terminei a letra ali quando eu fiz o De Graça. Eu e Laura enfrentamos um afastamento natural assim da vida e nesse momento em que ela foi fazer o disco dela, ela me pediu uma música. Falei, Laura, então eu vou te dar a minha melhor música no sentido comercial, para se você achar interessante usar ela para promover seu disco e tal. E eu entreguei a ela Me Sinto Bem e ela gravou no disco dela, que chama Desastre Solar, e colocou a música lá, acho que é a última do disco. Inclusive tem uma matéria super legal com ela no site sobre isso. Eu vou linkar depois na página do podcast. Ah, que legal. Tinha uns versos ali na música, uma parceria que eu fiz com a Isabel Lenza, mas tinha algumas alternativas de versos que a Laura escolheu de um jeito e eu agora escolhi de outro. Então, na confecção da canção, ela foi finalizada também agora com essa pequena alteração de alguns versos. E a música Doce Loucura é uma melodia também da época do Feito para Acabar 2010, que eu também havia proposto ao Renó, que é um grande amigo, né? Da gente fazer juntos. E a gente fez ela também pensando no De Graça, finalizou ela, mas eu acabei não gravando. E o que eu fiz, André? Eu no meu recanto aqui em plena pandemia, fiquei um período sozinho em casa, assim, uns 2 meses. Aí eu vi que eu tinha 2 microfones aqui, uma mesa de som muito simples, um equipamento muito, muito simples mesmo, assim, tipo, o Gênesis falando um equipamento simples, deve ser um estúdio com isso, com aquilo. Não, tipo uma coisa que é plano nem A, nem B, nem C, nem D, nem E, tipo plano G, assim, GarageBand, por exemplo, né? Sei. Seria um exemplo, mas eu vi... Simplão, rústico, é o que tem na mão. Porque é mais sobre o clima e sobre a feitiçaria do que sobre o silêncio ou do que sobre a integridade do som, não é? Com certeza, com certeza. Estamos falando de poesia, né? Poxa. E eu com 2 microfones assim e tal, específicos para gravar piano. Falei, não, vamos aqui com esses 2 microfones, essa mesa aqui, uma mesa baratinha que tinha aqui. Aí o computador, arrumei os cabinhos, liguei, falei, bom, deixa eu tentar aprender aqui como é que mexe, qual programa que eu tenho aqui de graça, né? Porque o Pro Tools tem que assinar, tô sem grana. Vamos ver aqui o Logic está instalado. Como é que mexe no Logic? Aí você começa, assim, aqui grava, aqui não sei o que lá, aqui não sei o que lá. Beleza, vamos lá. Enfim, aí eu fui pré-produzindo as 3 músicas com o que tinha e com o que tinha ao meu alcance, realmente não era muita coisa, falo com precisão. Eu produzi as 3 faixas. Quando elas ficaram prontas, eu falei, olha, o ideal mesmo seria eu lançar, inclusive botar no Spotify, tipo, eu mesmo. Para quê? Para trazer esse discurso de que é possível você concluir todas as etapas de uma produção fonográfica independente. Independente Certo. de qualquer estrutura, tipo, com a sua criatividade Certo. e com o mínimo de recurso possível. Mas, obviamente, seria muito mais interessante para a promoção dessas faixas eu fazer com a Som Livre, com a Slap, né, que é com quem eu lancei. Uhum. Então elas ficaram prontas e mixadas, e aí eu percebi que Doce Loucura, das 3, era a única que pedia por uma explosão de banda, porque Rara e Me Sinto Bem, achei que estava muito bem encaixado, assim, gravei o violão, chamei o Cassim para mixar, uma mix que eu já tinha feito, mas eu queria que ele desse um olhar assim dele, já que a gente fez junto esse disco há 10 anos atrás. E ele mixou as 2 faixas e co-produziu comigo Doce Loucura, já com a banda aqui, que a gente estava aqui no Rio para gravar
o ao vivo Feito para Acabar, que vai ser veiculado nas próximas semanas até o Natal, de 3 em 3 Que partes. massa. E Marcelo, uma coisa que eu tava pensando enquanto você contava tudo isso é que os seus discos, eles são muito diferentes um do outro. A gente vai ouvindo e tem outras estéticas e eles mostram Marcelo em diferentes momentos, sabe? Quando a gente vai pulando de um pro outro. Mas o quanto os processos deles são semelhantes e o quanto quando você olha para essa história de você montando a sua discografia, o quanto ela revela para você de como você entende a criatividade, como você exercita ela. Que ótima pergunta, André. Eu fui aprendendo com o tempo que o grande tesão da arte é o desconhecido e que a objetividade tem hora. O lance é que a vida exigiu de mim uma objetividade de chegar e resolver. Ou seja, ser músico de sessão de estúdio, né, desde muito cedo, ouvir uma música e falar, já sei. Essa música, vamos botar isso. Ok, isso é um caminho. E aí eu te faço uma pergunta, né? Sobre a mesma água. A água que sai na pia, a água que sai no chuveiro, que sai no poço, a água que sai no rio. De onde é que você tem tirado a sua água, sabe? Onde é que você está cavando para buscar a sua água? E aí eu percebi que dá para cavar muito fundo em busca dessa mesma água. E quanto mais você vai profundo, permitindo que o seu estado de presença seja a sua maior influência, né? Porque nada pode ser maior como influência do que o presente, né? O momento presente. No Guaia foi que eu percebi que se a gente esticar o máximo que dá o mistério necessário na hora do fazer, as próprias músicas vão revelando a sua autenticidade, os elementos sônicos que elas gostariam que tivessem, né, no fonograma. Em busca disso, acaba que nasce numa faixa específica lá, Redenção, uma mistura de canto gregoriano com bateria de frevo, com guitarra western, coisas que só poderiam acontecer nessa reverência assim, ao processo, deixando a objetividade de lado e escolhendo ir pelo caminho desconhecido. Por isso eu explico, assim que eu explico a diferença sônica dos meus 3 discos, por escolher o caminho desconhecido, por gostar de colocar a minha máquina fotográfica de 6 sentidos, que é o que somos todos, cada hora numa exposição, numa abertura específica, né? Agora, para comemorar o Feito para Acabar, eu vou buscar o quê? Uma sonoridade com aquele paladar de 10 anos atrás. Então já tem uma intenção, né? Um destino, né? Ao contrário do sem destino que eu acabei de dizer, que é onde para mim reside o grande tesão da arte. No Feito para Acabar 10 anos, eu vou buscar o quê? Algo que se aproxime daquele paladar. Então me sinto bem. Que já era conhecido, né? Porque tipo, estamos falando sobre aquele momento de afeto, sobre esse lugar no coração das pessoas e no meu. Então se você for pegar Dar-te-ei, Me Sinto Bem, sonicamente elas são irmãs, muito irmãs, assim, sabe? As outras 2 variam um pouco disso, mas o Doce Loucura também poderia estar ali, irmã de Pense 2 Vezes Antes de Esquecer, ou irmã de Show de Estrelas. Rara já é um lugar mais deslocado, assim, tem uns assovios que parecem uns pífanos que eu gravei. Mas aí é isso, eu estou explicando que no Feito para Acabar 10 anos, a busca sônica ela já é predestinada, né? Em busca desse paladar que a gente encontra no Feito para Acabar. Interessantíssimo isso. Você citou de como as músicas têm vida própria, e isso é algo que eu tinha notado para conversar com você, principalmente quando a gente olha para o Feito para Acabar. A gente percebe que Felicidade e Pra Sonhar são 2 músicas que elas não engatinharam por fora do disco, elas saíram voando
né? Uhum. E elas têm grandes significados para muita gente. Como que é observar esse processo para você, como pai dessas músicas, como criador delas? Como que é vê-las voando, então, e adquirindo novos significados e novos ares para as pessoas? Primeiro que isso revela pra mim é o que se destina na minha vida. Tipo, olha, é isso então, né? Essa é a sua missão. Tá aí 2 exemplos de 2 canções que você não tinha nenhuma pretensão e jamais dá pra prever o que vai acontecer. E olha o que aconteceu. E aí o que que eu tenho pra mim em mim quando eu reparo no momento em que eu assisto? De que maneira assisto? Despretensiosamente e com o máximo de sinceridade possível, de dentro para fora. Uau! Então Sim. talvez essa sinceridade absoluta traga de fora para dentro algo correspondente, né, dessa reflexão para mim. Então para sonhar, eu fiz querendo narrar mesmo assim o sentimento que transbordou em mim quando eu conheci Verônica Pessoa, com quem eu casei na praia. Em 2004, tem trecho do nosso casamento no clipe, entre tantos casamentos ali e tal. E aí era uma coisa assim, realmente da expressão sem intenção, ou com o mínimo possível, sabe? Porque um pouco tem que ter também. Um pouco tem que ter, na verdade, eu digo assim, é inevitável não ter. Existe um propósito, né? A não ser que a gente seja uma pessoa que tenha, sei lá, no máximo 10 anos de idade, de 3 a 10. E aí é pura expressão, sem intenção de ser gostado, Exato. ou sem a intenção de ganhar dinheiro, ou sem a intenção de tocar no rádio, ou sem a intenção de... A resposta do Felicidade, que daí eu também estava hospedando em casa uma grande amiga, isso lá em São Paulo, que tinha se separado, e eu vi que precisava dar uma injeção de ânimo para ela, fui pro piano, comecei a fazer Felicidade, então tem um motivo muito puro em torno das 2 músicas, sabe? Sim. Em torno de várias outras também. Mas aí é isso, é na distração que o extraordinário atravessa, eu acho, não é na intenção. Que lindo isso, que lindo. E para acabar, eu queria te perguntar, você citou a Laura, você citou o Cassim, mas quando a gente olha para sua discografia e para além dela, você é uma pessoa que se associa a muita gente incrível. Tem o Regis Damasceno, tem Arthur Verocai, Tulipa Ruiz, Bruna Caram. Ao longo da sua história, várias histórias se cruzam. E eu queria te perguntar, como que é você somar criatividades? Para mim é um conforto, é também um padrão estético, uma busca estética da soma dos corações, de que eu com você podemos chegar num terceiro lugar que não é nem meu nem seu, que é o do nosso encontro, e aí uma busca de montar esse mosaico a partir de tanta colaboração de pessoas muito potentes, né? Então, num determinado momento da adolescência, começo da fase adulta, eu me vi cercando algumas dessas pessoas, depois eu já não sabia mais se era eu quem estava cercando elas ou sendo cercado. Por quê? Porque daí você se coloca à disposição para estar de mão dada numa roda em que todo mundo vai dar o seu melhor. Uhum. E aí é um privilégio absurdo, é uma boa sorte da vida, assim, acho, que me ver em núcleos de tanta gente incrível dando o seu melhor em torno de uma questão tão íntima minha. Sim. Então isso eu considero que isso é um privilégio, isso não acontece assim, né? Uma boa sorte, ao mesmo tempo, é algo que vem pra gente ou não vem, e o que se faz com isso. É algo que eu tenho que responder, e respondendo a sua primeira, o começo dessa pergunta, né? Tipo, em relação às canções, tipo, tenho essa responsabilidade, tenho essa missão no sentido da criação, de honrar todas essas pessoas a partir do quê? De uma criação que contém assim muitos valores, muitos significados, que esteja sempre pautando no que fica melhor para todo mundo. Que eu acho que aí a gente tem permissão para avançar, quando a gente pensa no que é melhor para todo mundo.
Do contrário, eu acho que a gente não tem tanta permissão para avançar. Digo isso espiritualmente, não no sentido místico da palavra, porque a espiritualidade ganhou um contexto místico que não tem nada a ver com o real significado da palavra, da relação entre eu e você, entre nós e o outro, e os outros. Quando a gente se desfaz um pouco dessa primeira atitude criativa nossa, que é a invenção do eu individual, que não existe isso é uma invenção, né? Que a criança tem que fazer já para sobreviver com a ruptura de que eu e minha mãe não somos o mesmo corpo. Em algum momento a gente tem que lidar com isso, porque a gente nasce achando que a mãe e você é a onipresença. Uhum. E num certo ponto no sentido da lembrança da nossa unicidade, que está guardada em algum lugar da nossa alma. Então a nossa primeira atitude criativa é a invenção do eu. Não, eu sou eu sozinho, individual. Mas cuidado, porque aí também mora uma armadilha. Agora, quando a gente se conecta, se mantém próximo, sem se afastar muito do que é bom para todo mundo, ou seja, faz um critério, um crivo do que realmente merece ser dito e da responsabilidade que tem um microfone na mão e compor canção, que no Brasil acaba tendo uma atuação na lapidação do ser de muita gente. As canções brasileiras, elas têm esse papel até mais do que a literatura brasileira. Sim, no verdade. Sentido prático, não é, André? Cotidiano, né? Porque ao contrário da literatura russa e da canção russa, por exemplo, né? Então, o que é isso, afinal? É algo que a gente tem que fazer com muito esmero, com muito carinho, e quando se faz assim, muita gente boa se coloca à disposição. Então, uma honra me ver de mão dadas em torno de uma realização tão íntima, assim, mas todo mundo dando o seu melhor. Isso aconteceu com a chegada do Regis Damasceno, do Curumim, do Arthur Verocai, do Elmir Deodato, do Mário Caldato, do Pedro Bernardes, da Mana Bernardes, de todos os meus parceiros. Pouca gente sabe, Feito para Acabar é cheio de parceria nas canções. Carlos Renault, Chico César, José Miguel Wisnik, olha os caras que foram se apresentando assim, Só na peso minha frente. pesado. Luiz Tati. Agora sim, o que você tem que estar? Você tem que estar atento, você tem que ser um recipiente largo a fim de receber. Receber está ligado ao quê? Ao feminino, a abrir espaço, a sofisticação do que é mais sofisticado do que a fala, que é o quê? É a escuta. Então, assim, se você se movimenta assim e dá movimento assim, quem tem para te acrescentar vai acrescentar com prazer, porque sabe que se trata de girar a roda para além da realização, de uma questão humana, de somatória, de mestre com discípulo, que estão o tempo inteiro aprendendo juntos. E aí assim se deu as parcerias comigo por conta dessa reverência também, por conta dessa atenção, por conta do caminhar com essa percepção aberta. Do contrário, você fica agressivo, fechado, atrapalha, diz mais não do que sim, e não percebe a cavalaria passando pela sua frente, você não consegue montar em nenhum. Então, a gente tem que andar disperso também, né, para as coisas se concretizarem, eu acho. Olha, esse episódio termina agora, mas eu espero que depois de ouvir tudo isso sobre como os artistas pensam suas criações e como é que eles trabalham ali as suas obras, você esteja mais interessado em conhecer mais de música e entender mais sobre esses processos. Por isso tem o musicapavê.com, com 10 anos de matérias para você explorar e, como eu falei no começo, entender um pouquinho mais, cada vez mais. Esse episódio foi produzido por André Felipe de Medeiros, colaboraram William Nunes, Rômulo Mendes, a trilha é do fabuloso Cientista Perdido, e na semana que vem estamos de volta para falar de festivais. Até lá!